A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve neste momento, aqui irmã Patrícia, mais uma vez, eu quero te fazer um convite especial. Vamos refletir? Refletir com a palavra de Deus? Essa palavra que nos alimenta, que nos liberta, que tem resposta todos os dias para as nossas vidas. Mas antes de nós começarmos a leitura, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você sentiu no teu coração que essa palavra falou com você e que você também deseja que fale com mais alguém, compartilha. Vamos juntos, irmãos, semear o Evangelho de Deus? Então vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, meu amado irmão, que se encontra no Salmo 51. Sim, meu irmão, esse salmo é um salmo maravilhoso, onde tem muito a nos ensinar, e nós queremos pontuar aqui alguns versículos dessa oração que Davi fez. E antes de nós começarmos a ler este salmo, eu quero fazer um pequeno resumo, né? Davi fez essa oração porque em um momento da sua vida Davi cometeu um pecado terrível, grave, e esse pecado lhe custou muitas lágrimas de sangue, porque Davi viu coisas terríveis acontecendo na sua família, mas como um homem de Deus, ele também suplicou misericórdia ao Senhor. E aqui nós vamos ler qual é os principais pontos de um verdadeiro arrependimento. Quando um verdadeiro arrependimento acontece nos nossos corações, o que nós precisamos fazer, e através disso podemos alcançar as misericórdias do Senhor. E Davi começa essa oração dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões e lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então, o primeiro versículo, meu irmão, minha irmã, que Davi, ele ora, ele reconhece, o primeiro ponto para o verdadeiro arrependimento nas nossas vidas, daquilo que nós estamos cometendo diante do nosso grande Deus, é reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos pedir ao Senhor sensibilidade todos os dias para reconhecer que nós não somos nada sem Ele, que nós pecamos, somos falhos. Reconhecer, como Ele diz: Senhor, eu reconheço as minhas transgressões. Ele fala: apaga as minhas transgressões. E quando ele se refere à transgressão, ele entende que ele havia cometido um pecado terrível, algo que não só machucou a sua alma, mas que também feriu os princípios da vontade do Senhor. Então ele olha para dentro de si mesmo e ele reconhece que diante desse Deus grande, soberano, santo, ele havia pecado. E ele diz: Senhor, apaga-me, eu reconheço. Tem misericórdia de mim. Meu irmão, minha irmã, o quanto isso é importante nas nossas vidas, ao entrarmos na presença do Senhor, clamar por misericórdia, clamar pelo seu perdão. E hoje, meu irmão, o que nós percebemos, que o mundo faz de tudo para que não venhamos confrontar com a nossa própria alma. Muitas vezes a gente coloca a culpa no sistema, a gente coloca a culpa nas situações, a gente quer culpar tudo, mas a gente não quer olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós falhamos, que nós erramos, que nós pecamos, que nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, ou até mesmo diante daquela pessoa que merece, que precisa que nós venhamos nos pedir perdão. Então, o primeiro passo, Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele reconhece o tamanho do seu pecado, a sua falha. O segundo passo, meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui, a partir do versículo 2, ele diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Reconhecer o tamanho das consequências do que fizemos ou estamos fazendo. Apaga as minhas transgressões. Tem compaixão. Limpa o meu pecado. Eu preciso reconhecer e pedir de Deus para abrir os meus olhos diante das minhas falhas. Então Davi, ele ora e ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor apague, que o Senhor tenha misericórdia. E isso, irmãos, dentro das nossas vidas, no nosso dia a dia, todas as vezes que nós olharmos para dentro de nós precisamos reconhecer o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos das misericórdias do Senhor. E Davi, ele faz essa súplica, essa súplica é o início da restauração, é reconhecer que nós necessitamos, que nós temos a extrema necessidade das misericórdias do Senhor, que sem essas misericórdias, sem esse reconhecimento, sem essa humilhação diante desse Deus, não há uma restauração.
não há o verdadeiro arrependimento. Porque quantas vezes a gente vai à presença do Senhor e a gente pontua: Senhor, eu estou passando por isso, eu cometi isso, mas porque essa situação me causou, a gente vai começando a colocar desculpas. A gente vai começando a pontuar situações, e quanto que às vezes o Senhor só quer que a gente olhe para dentro de nós e diga: reconheça. Davi poderia ter muito bem, começado a pontuar: olha, Senhor, se Betseba não estivesse nua, tomando aquele banho, eu não teria pecado, Se não fosse essa situação, ele poderia colocar inúmeras situações ali diante do Senhor para tentar fugir do seu pecado. Mas ele reconheceu que ele pecou, ele reconheceu que ele era falho e que ele precisava das misericórdias do Senhor. Então, eu preciso ter sim um profundo desejo do perdão divino. Eu preciso lançar o meu coração na miséria do outro. E foi isso que Davi fez ao se lançar perante o Senhor. Então aqui no versículo 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi reconhece as suas falhas e no coração, dentro dele, chama para si a responsabilidade do seu problema. Ele reconhece que ele era falho. E aqui nós estamos falando de um rei, que diante de um Deus ele sabia, perante o homem, perante as pessoas ali, ele sentava num trono. As pessoas baixavam a cabeça, faziam continência para ele. Mas perante a Deus, irmãos, perante o Senhor não há acepção. O Senhor não faz acepção e nem faz diferença. Diante do Senhor não existe grandes e pequenos. Diante do Senhor não existe poderosos que têm mais dinheiro ou que têm menos dinheiro. Nós somos todos iguais. O Senhor, diante da grandeza que é Deus, quem somos nós? Nós precisamos reconhecer todos os dias as nossas falhas. E o que falta nesse mundo hoje, nos dias que estamos vivendo, meu irmão, minha irmã, é um coração humilde, um coração que reconhece, que precisa do perdão do Senhor, que precisa perdoar. Quantas vezes nós queremos nos colocar aos pés do Senhor e alcançar as misericórdias, mas nós não queremos perdoar o nosso irmão, nós não queremos liberar o perdão, nós não queremos abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego, às vezes dos nossos vícios, vontades próprias. E esse salmo ele tem muito a nos ensinar através da atitude desse rei. Então lá no versículo 10, Davi diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Veja só, meu irmão, minha irmã, Davi diz: devolve-me a alegria da salvação. Irmão, é impossível uma pessoa que serve a Deus, é impossível uma pessoa que tenha comunhão, que já tenha experimentado a comunhão do Espírito Santo, pecar, continuar pecando e viver feliz e achar que está tudo certo. Se esta pessoa vive assim, ela nunca experimentou a verdadeira experiência de sentir a presença do Senhor, a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Porque o pecado, ele rouba a nossa paz. O pecado, ele rouba a nossa alegria. A Bíblia diz que o pecado é pior do que ossos quebrados. Meu irmão, minha irmã, o pecado é pior do que a morte, do que a enfermidade. O pecado é pior do que uma doença incurável, porque tudo isso não pode nos afastar de Deus. Mas o pecado nos afasta, o pecado nos distancia. E quando nós reconhecemos, irmãos, quando nós temos a presença do Senhor, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo e nós viemos cometer pecado, a gente começa a se afastar do Senhor, é impossível termos alegria. Não tem como. Não tem como, e por isso Davi diz: dai-me a alegria da salvação. Davi, ele era um homem que serviu ao Senhor, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que nos alegra em saber aqui, que mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele também cometia falhas, porque ninguém está livre nesse mundo de cometer falhas e pecado. Mas nem por o fato, irmãos, o que a gente observa é que Davi, ele não diz assim: Senhor, dai-me de volta a salvação, não. Ele pede a alegria da salvação. Porque ele sabia que a salvação, pelas misericórdias do Senhor, ele teria. Mas ele estava vivendo sem alegria, e viver sem a alegria da salvação, sem a alegria do Espírito Santo nesta terra, é algo terrível, algo que dói profundamente. Então o Senhor nos fala através desta palavra para que nós venhamos cuidar para não cair, para não perder essa alegria. Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor nos devolve, mas as consequências dos nossos pecados nós iremos sim pagar nesta terra. Davi precisou pagar. Ele sofreu, ele viu muitas vezes ali na sua geração, seus filhos matando um ao outro. Foram coisas terríveis que aconteceram na vida, na família de Davi. Mas o Senhor usou de misericórdia. E porque ele orou e pediu, irmãos, um coração quebrantado, lá no versículo 16 ele diz assim:
Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezará. Irmãos, irmãs, nos dias que estamos vivendo, a gente percebe aqui que muitas vezes a gente tenta acalmar a nossa alma com tantas outras coisas. E Davi, nesse momento aqui, irmãos, ele estava tentando acalmar a sua alma. E muitas vezes a gente corre, para outros caminhos que viemos aprender como Davi. Davi correu aos pés do Senhor. E ele entendeu que não seria com sacrifícios, com holocaustos, que traria de volta a alegria da salvação, traria de volta a paz na vida dele. Às vezes a gente tenta buscar isso através dos remédios controlados, às vezes a gente tenta buscar isso através dos entretenimentos. Quantas vezes a gente corre para todos os lados, menos para a presença do Senhor. E aí a gente percebe que nada preenche o vazio da nossa alma, nada nos dá alegria. E aquele que já conhece essa experiência de ter a presença do Senhor, sabe que só em Deus essa alegria pode ser retornada de volta. E Davi, ele diz assim, que se tudo isso servisse, o Senhor te traria, porque Davi era um homem próspero. Ele poderia levar todos os bois, os animais possíveis para oferecer ao Senhor naquela época, em holocausto, para que o seu pecado fosse ali apagado, mas ele sabia que de nada. Não seria bens materiais, não seria o agir materialmente, as formas, as atitudes, porque nada disso adianta se nós não viermos ao Senhor com o coração quebrantado e um espírito contrito. Deus sonda os nossos corações, Ele conhece o profundo da nossa alma e Ele sabe a minha necessidade e a sua necessidade. Então eu preciso, meu irmão, minha irmã, ter a profunda consciência da nossa total incapacidade, impotência. Não depende do que fazemos, e sim de um coração quebrantado e contrito. Eu preciso, meu irmão, minha irmã, ter uma nova atitude na presença de Deus. Aleluia, Jesus. E é isso que esta palavra vem nos ensinar. São características dentro deste salmo que vem nos ensinar verdadeiramente qual é o caminho para o verdadeiro arrependimento do Senhor. Eu preciso reconhecer, fazer uma reflexão, reconhecer os meus pecados. Eu preciso reconhecer, muitas vezes, o estrago que eles estão fazendo na minha vida. Eu preciso reconhecer que tudo que eu fiz foi diante de Deus e contra Deus, porque muitas vezes a gente vai se enganando. E a gente vai cometendo um deslize aqui, outra ali, outra acolá, e acha que está tudo certo, que a gente não tem que prestar conta, a gente não tem que ir aos pés do Senhor. E enquanto que a gente vai acumulando multidões de pecado, isso vai nos distanciando do Senhor. E quando menos esperamos, a nossa alma está doente, o nosso coração está aflito. A necessidade de pedir perdão, de liberar perdão, a necessidade de buscar um coração contrito, um coração quebrantado diante do Senhor. Então tudo isso é necessário a gente pontuar e perceber o quanto necessitamos. Irmãos, nós precisamos reconhecer que não temos direito de pecar. Precisamos reconhecer que as nossas falhas, quando acontecem nas nossas vidas, nós precisamos assumi-las e nos humilhar perante o Senhor. Aleluia. Nós somos de natureza má. Infelizmente, o pecado habitou entre nós e muitas vezes dentro de nós. Então, para que nós possamos nos libertar todos os dias disso, a gente precisa estar aos pés do Senhor. Assim como essa oração. Façamos dessa oração também a nossa oração cotidiana. Dessas palavras que Davi escreveu aqui neste Salmo 51, as nossas palavras. E diante desse Deus tão grande, tão poderoso, mas também tão misericordioso, que nós vamos nos humilhar todos os dias e pedir a alegria da sua salvação. E se por acaso em algum momento você a perdeu, se por acaso em algum momento você cometeu algum deslize, algum pecado que te afastou de Deus, eu te convido neste momento a se humilhar à presença desse Deus, a reconhecer as tuas falhas e a suplicar a Ele o perdão, porque Ele tem, meu irmão, minha irmã, o perdão para a sua vida. Ele estende as mãos através desta palavra a você e Ele pode te tirar desse lamaçal, Ele pode te tirar desse calabouço, dessa cela triste, acorrentadas pelas essas correntes que te deixa triste, amargurado. Jesus está nesta vez, desta feita, através desta palavra, dessa reflexão, estendendo as mãos para você. Levanta, olhe para o alto e receba o perdão do Senhor, se humilhe aos pés do Senhor. Eu não posso fazer isso por você, mas o que eu posso, eu estou fazendo neste momento, que é te
despertar, te alertar, é gritar, suplicar para que você olhe para dentro de si e reconheça que você não é nada sem Deus. Nós não somos nada. E que a alegria do Senhor é o que nos sustém, é que nos dá paz, é que nos faz caminhar todos os dias. Que o Senhor possa continuar te abençoando. Fique na paz. Um grande abraço e até a próxima. Amém?